Versículo 19 do capítulo 9 de Lucas diz assim: e respondendo eles, disseram: João o Batista, mas alguns dizem Elias, e outros dizem que é um dos antigos profetas que ressuscitou. E disse-lhes: mas vós, quem dizes que eu sou? E respondendo Pedro disse: o Cristo de Deus. Houve uma pergunta quando eles voltaram até Jesus: quem estão dizendo que é o Filho do Homem? Quem estão dizendo que eu sou? E eles dizem: olha, estão dizendo que o Senhor é um dos profetas, outros dizem que é Elias. E por que isso? Porque eles estavam prestes a passar por uma das maiores experiências da vida deles. O Senhor Deus, Ele traz para você tempos de grandes transformações. Num único capítulo, carregado de grandes transformações e palavra, veio acontecer coisas maravilhosas. Por exemplo, versículo 28. Versículo 28 diz assim: enquanto ele orava, foi alterada a aparência de sua face, e a sua veste estava branca e resplandecente. E eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram em glória, e falava da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Eu quero ler novamente com vocês e trazer a partir do versículo 28, que diz assim: e aconteceu que quase 8 dias depois desses dizeres, ele tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. E enquanto ele orava, foi alterada a sua aparência, a aparência da sua face, e a sua veste estava branca e resplandecente. E eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram em glória, e falavam de sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Mas Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando eles acordaram, viram a sua glória e aqueles dois homens que estavam com ele. Aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, Pedro disse a Jesus: mestre, é bom que estamos aqui, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias, não sabendo o que dizia. Enquanto ele ainda falava, veio uma nuvem que os cobriu, e eles se atemorizaram ao entrarem na nuvem, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. E quando a voz passou, Jesus foi achado só, e eles guardaram silêncio, e naqueles dias não contaram a nenhum homem daquelas coisas que tinham visto. Jesus chama os seus discípulos, diz para eles: vocês vão sair de 2 em 2, vocês vão por todos os lugares e vão pregar. E eles começam a pregar e ganhar multidões, e curar e libertar. E quando termina esse período, Jesus chama eles, eles se encontram e eles começam a contar o que estava acontecendo. Jesus pergunta: o que estão dizendo de mim aí? O que eles estão dizendo? Quem eu sou?
Uns falam que o Senhor é Elias ou um dos profetas ressuscitados. Mas tu, quem dizes que eu sou? Tu és o Cristo de Deus. Pedro. Passados os dias, eles subiram ao monte para orar. Subiram ao monte para orar e lá eles, cansados de toda aquela trajetória, eles subiram para orar e lá, tomados de sono, de repente Jesus começou a transfigurar. Jesus ficou na forma como ele é, na sua originalidade. O corpo dele ficou resplandecente. E tinha com ele 2 homens que logo foram identificados como Moisés e Elias. Moisés representava um tempo, Elias outro tempo, e agora começaria um novo tempo. Moisés representava a lei, Elias, os profetas, os pregadores, os anunciadores, aqueles que comissionavam todos a direção que deviam caminhar. E agora eles estavam falando sobre a morte de Jesus. Eles estavam dando detalhes de como seria. Talvez estavam falando da dor, talvez estavam falando da dificuldade, estavam falando sobre a angústia, sobre a solidão, sobre o desprezo, sobre tudo aquilo que Jesus passaria na cruz do Calvário. Mas que isso precisava acontecer porque ali estava nascendo um novo tempo, uma nova aliança. Uma aliança de sangue, uma aliança de vida, uma aliança que iria transformar toda a humanidade em um novo tempo, um tempo de graça. Não era um tempo que se aboliria a lei. Não é um tempo que se desfaria dos profetas. Mas um tempo de uma nova aliança no sangue do Cordeiro Pascal, do Cordeiro de Deus. Você imagina aqueles homens que caminhavam com Jesus, que andavam com Jesus, que dormiam com Jesus, eles estão ali no monte, parados com Jesus, e eles pegam e param e falam: mas que é isso? Imagine você, sonolento, despertar e ver aqueles homens brilhantes, numa reunião de trabalho ministerial, numa reunião de direcionamento, numa reunião em que eles discutiam o futuro da eternidade, o futuro da humanidade, o futuro que começaria com a morte de Jesus na cruz. Mas antes desses aconteceres, foi necessário que o Evangelho fosse pregado, foi necessário que nós fôssemos anunciadores do Evangelho, que nós saíssemos por todos os cantos, pregando a toda criatura, respondendo o ide de Jesus. Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E aqui com eles estavam figuras extraordinárias. Moisés não eram pessoas despreparadas, não eram pessoas que tinham somente um lugar na história. Moisés, preparado para ser um príncipe do Egito, instruído, estudado no que havia de melhor na aquisição do conhecimento. Até os dias de hoje, o Egito
surpreende a humanidade com o seu conhecimento, com os seus aerógrafos, com os seus escritos, com os seus estudos. Cada vez que há uma escavação, uma descoberta, descobre-se o quanto eles eram cultos e conhecedores da astronomia, da astrologia, das ciências naturais. Moisés cresceu nesse meio. E ele trouxe da parte de Deus todo esse conhecimento, e o conhecimento, escrevendo os mandamentos, escrevendo as leis, o Pentateuco, a Torá. Moisés dá a base teológica, a base das nossas origens, da nossa história. O princípio, o Gênesis, nos orienta sobre todas as nossas origens, sobre os nossos heróis, sobre aqueles que nos dá muitas vezes motivações para que a gente vá para frente. Histórias de homens que passaram por grandes apertos, por grandes dificuldades, como José. Nos dá reflexões maravilhosas. E nos dá uma base das nossas origens. Uma das coisas que eu sempre digo para todas as pessoas que eu converso, que eu vou orientar: não esqueça de onde você veio. Porque se você esquecer de onde você veio, você não vai saber onde você está. Porque daqui para trás, tudo se apaga. E hoje nós vivemos num tempo em que as pessoas apagam tranquilamente a história, ou apagam as pessoas de sua própria vida. Estava lá Elias, um profeta de uma força, de uma sabedoria, de uma ousadia, de um atrevimento. Um homem que coloca à prova a integridade da palavra. Um homem que manda parar de chover e para de chover. E Deus sustenta a palavra dele. Um homem que lança um desafio sobre sua palavra de fazer fogo descer do céu. Um homem forte, um homem atlético, um homem que depois de fazer tudo o que fez com os profetas de Baal, ele vai para o monte orar, ele corre atrás do carro de Acabe e diz: ouve-se ruídos de abundante chuva. Os dois primeiros homens, Moisés e Elias, eles têm essa particularidade. Eles sempre, quando eles vão buscar destino, direção, eles sobem o monte. E eles oram. Antes de transicionar as suas decisões, Moisés vem, sobe Horebe e ora. E lá, depois de 40 dias e 40 noites, ele recebe as tábuas da lei, os mandamentos. Depois, nós vemos Elias subindo o Carmelo, para uma nova transição na sua vida. Ele sobe o Carmelo, ele ora, ele orienta o seu aprendiz, o moço, a ver o que está acontecendo. Olha lá e vê o que você está vendo. Depois de 7 tentativas, esse ciclo setênio, o menino volta e diz: eu vejo só uma mãozinha, uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem.
grandes homens de Deus não precisam de muito, eles precisam só de um pequeno sinal. Às vezes você vê os pequenos sinais e você não entende como agir de Deus. Nós esperamos coisas grandes, coisas estrondosas. Agora novamente, aqui no capítulo 9, estes homens, Jesus escolhe 3 homens: Pedro, Tiago e João. Entre os 12 ele separa esses 3, e esses 3 vão aparecer de novo numa nova transição. Preste atenção sempre nisso. Sempre Jesus vai te chamar para você transicionar com Ele, para você mudar com Ele, para você subir com Ele, para você assistir coisas extraordinárias com Ele. Amém? Agora Jesus chama os 3, e os 3 vão subir num monte chamado Tabor. E nesse monte Tabor eles se reúnem para orar. Quero que você observe que sempre nessa transição o povo ou está desapercebido, ou o povo está distante, ou o povo está sonolento. E quando começa a oração, os discípulos estão cansados depois de um dia de trabalho. Quantas vezes você já foi orar e está cansado? Você começa a orar e a tua boca, você está no culto, a tua boca, sim ou não? Nesses momentos em que às vezes estamos desapercebidos, às vezes estamos sonolentos ou dormindo, é nesses momentos que as coisas extraordinárias começam a acontecer. Elias recebe o sinal, Moisés o destino e a direção. E se reúne agora nesse monte os 3 maiores períodos da história bíblica: a dispensação da lei, os profetas e a nova aliança. E a gente está preocupado em construir a casa para o profeta, a casa para Moisés. Vamos construir tabernáculos. Essa é a resposta que nós temos pela nossa simplicidade. Mas quando eles viram que veio uma nuvem em glória e engoliu aqueles homens, aqueles 3, Jesus, Elias e Moisés, e aí daquela nuvem, no meio daquela glória, para eles escutar, vem: este é o meu filho amado. Mesma palavra que é dita a um homem que está batizando Jesus. Quando João Batista batiza Jesus, vem essa mesma voz: este é meu filho amado a quem me comprazo. Ou seja, a presença do Pai, a presença da pomba que vem voando e se assenta sobre a cabeça de Jesus, o Espírito Santo. Ali se reúne a Trindade, se reúne uma nova transição. E agora uma nova transição. Nós nem podemos chamar de ciclos, porque ciclos diminui muito a grandeza dessas transições e transformações do poder de Deus. Homens que desde o princípio da fé cristã, desde o princípio da fé em Deus, desde quando o Senhor se manifesta, passaram a ser referência para todos que o cercam.
E a pergunta que eu quero fazer a você: você é uma referência de Deus para as pessoas que te cercam? Você, onde você está, você é reconhecido como referência do Senhor? As pessoas podem olhar para você e ver a graça de Deus. As pessoas podem olhar para você e ver que você é um homem, uma mulher de Deus. Quando você está com um problema, o que você faz? Você xinga, esperneia, esbraveja, culpa as pessoas ou sobe o monte para orar? O que você faz no momento da sua dor, da sua angústia? O que você faz no momento da sua maior batalha? Reclama, dá desculpas, terceiriza a sua oração. Quero chamar a tua atenção, porque você não tem mais desculpa para identificar o Senhor, porque o Senhor é identificado na sua glória. Nós cantamos aqui que nós queremos proclamar a glória de Jesus. A glória de Jesus não está no que você tem. A glória de Jesus não está naquilo que você pode possuir. A glória do Senhor, o manifestar a prosperidade em Deus, não está naquilo que te marca para você ser, mas naquilo que você é, para marcar o que você tem. Um carro não muda o teu caráter, uma casa não muda o teu caráter, mas Jesus muda o teu caráter. Você tem que ter o melhor dessa terra, possuir o melhor dessa terra. Você pode e deve ter a grande prosperidade do Senhor. As pessoas olham para você e vê que você é bem sucedido, que você tem posses, que você tem tudo, mas isso não faz de você uma pessoa boa. Mas se você for uma pessoa boa, você pode ter tudo isso. E às vezes a gente está tão contaminado que a gente acha que quando uma palavra vem, ela vem direcionada. Ridículo. Porque as palavras contidas no livro dessa lei, elas não são circulares, elas são diretivas. Elas podem até perpassar os tempos e voltar, mas elas voltam porque elas são diretivas, elas têm um destino. Nós temos um destino, a eternidade, amém? Nós temos um destino, a eternidade. Porém, muitas pessoas não querem ir para a eternidade, elas se preparam para ficar aqui. E aqui passa. E aqui passa. Aqui passa. E é doloroso como passa. E às vezes a gente faz escolhas erradas. A gente, quando escolhe errado, a gente acha que escolheu certo. Por isso que sustentamos nossas escolhas erradas. Porque achamos que escolhemos certos. Mas por quê? Porque nós não consultamos mais os anciãos, nós não consultamos mais aqueles que podem nos direcionar, nós não consultamos mais aqueles que podem dar destino para a nossa vida. Nós já achamos que sabemos tudo. O próprio Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor da Glória, Ele não vai para a crucificação sem antes passar por uma reunião de trabalho. Ele passa numa reunião com dois grandes homens. Um que apareceu lá em 1 Reis. Lá no capítulo 17 ele ganha notoriedade, porque ele é um contraponto, um contrassenso entre um modelo mundano que nós vemos até hoje, de reis frouxos e fracassados, reis apóstatos, mulheres depravadas como Jezabel e Acabe. Ele é
a mão de Deus dizendo: não, eu não aceito isso. Elias desafia tudo aquilo que nós vemos hoje, e ele vai até o ponto de ser arrebatado no redemoinho, e ele passa pela história. Nós vamos ver falar de Elias muitas vezes, no capítulo 4 de Malaquias, nos evangelhos, como aqui. Nós vamos ver ele como a testemunha, que entrou para a história de um princípio até um fim, para dar destino à humanidade. E nós começamos uma nova história, um novo tempo. Mas esse novo tempo é um novo tempo porque ele é calçado de novidades. Amém? Diga assim: novo tempo não pode levar coisa velha. Ai, meu Deus do céu, como é isso? Como é isso? E eu já vou concluir. Novo tempo é carregado de novidades. Eu poderia dizer para você agora: conta para uma pessoa, conta para o teu irmão, para o teu marido, para a tua esposa, uma novidade. Conta uma coisa nova. É um exercício muito sério. Conta uma coisa nova. Conta uma coisa nova. Porque reclamação é coisa velha, murmuração é coisa velha, resmungo é coisa velha. Conta uma coisa nova. Nós temos dificuldade em andar em novidade de vida, porque nós somos carregados de ontem. Nós somos carregados de notícias velhas. Nós somos carregados de palavras velhas. Conta uma novidade, procura uma novidade, muda esse novo tempo, começa uma nova história. Não importa se ela está de ciclo aberto ou ciclo fechado, se é de setênio, se é de 7 anos, se ela vem lá do 1 ao 7, do 7 ao 14, de 14 a 21 ou 28, ou 35, ou 42, não importa. Importa que você tenha consciência que está começando um novo tempo na sua vida. E para que esse novo tempo aconteça, é necessário você fazer coisas novas. A palavra de Deus diz: examinai as escrituras, porque cuidar até nela a vida eterna. Jeremias capítulo 33, 3 diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. São coisas novas. Jeremias capítulo 29, 11 vai trazer para você assim: bem sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 vai dizer para você que ele tem novidade de vida. E eu quero perguntar para você: por que você insiste ainda em ficar olhando para trás? Por que você insiste ainda em ficar olhando para ontem? Por quê? Por que você é tão confrontado e mudar a sua vida para uma coisa que você não quer? Porque vem a desculpa também de novidade de vida. Não, vamos para lá, vamos para cá, porque a gente vai mudar a nossa vida. Não. Existem pessoas que vão te surpreender por ser pessoas maravilhosas. Existem pessoas que você achava que é maravilhosa, que vão te surpreender por ser pessoas mínimas, pífias, pequenas, ridículas. Você já teve essa experiência de conhecer uma pessoa, achar que ela é boa e de repente descobrir que ela é menos, muito menos
do que a pessoa que você achava ser menos na sua vida. Já teve essa experiência triste? Sim ou não? Cuidado com aquilo que te puxa para baixo. Não deixe Satanás encher seu coração. Comece uma nova história. Começar uma nova história, querendo buscar novos lugares, é fácil. Começar uma nova história, onde você está, você tem que ser valente e grande. Amém? Amém. Vocês estão aqui? Coloque-se de pé em nome de Jesus.